Olá, tudo bem? Aqui é Ademar, engenheiro responsável pela Confortec. Hoje nós viemos aqui para falar um pouco sobre dúvidas frequentes. Uma das dúvidas com que nós nos deparamos é a questão de geração de energia solar em dia chuvoso. O que acontece? A geração de energia solar, ela praticamente não para de coletar, ou ela não para de funcionar, não para de gerar. Normalmente, a quantidade de energia que se coleta nos coletores ou nas placas fotovoltaicas depende um pouco da densidade das nuvens disponíveis ou nas nuvens presentes no local da instalação. O que podemos falar assim, né? O raio que produz energia elétrica é aquele raio que você muitas vezes vai na praia e está nublado, porém tu sai de lá queimado, com sensação de queimadura. Então é o raio ultravioleta que gera energia. E esse raio, ele passa pelas nuvens que não são muito densas. O que seria uma nuvem densa, num linguajar assim mais familiar? Quando tem a ocorrência de trovões e raios, daí a geração fotovoltaica ela é mínima. Mas com chuviscos, ela chega a ter 50% de geração. E o bom mesmo acontece quando não tem nuvens, não tem sombra em cima dos módulos, daí a geração é máxima. Uma outra dúvida que nos vem com frequência é se qualquer casa ou qualquer imóvel pode gerar sua própria energia. A resposta é sim e não. Por que sim e não? Sim, quando o telhado está exposto ao sol e recebe a incidência de raios solares sobre o telhado. E não quando esse telhado está disponível, porém ele é sombreado por alguma forma de um prédio, de uma árvore, ou de alguma forma a incidência do sol não alcança os módulos fotovoltaicos. Qual é o melhor telhado para gerar energia? Já vamos aproveitar e vamos falar também sobre essa questão. O melhor telhado para geração de energia é o telhado com orientação norte, onde o sol de manhã até de noite ele cruza por cima desse telhado. A segunda melhor opção e a terceira seria o telhado leste e oeste. Essas são duas opções também com uma geração um pouquinho menor do que o telhado norte. E também o telhado sul é onde tem a menor eficiência de coleta. Quando tiver que instalar no telhado sul, que às vezes a casa tem única opção no telhado sul, normalmente a gente faz a compensação no telhado, uma estrutura em cima do telhado, para orientar essa placa, esse módulo para o lado norte, leste ou oeste, de modo a aumentar a eficiência dessa geração nesse telhado. Então, recapitulando, telhado norte o preferido, o telhado leste e oeste o segundo e o sul em último caso. O que acontece? Às vezes, a inclinação do telhado também é importante. Um exemplo aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, Farroupilha, Porto Alegre, a inclinação ideal do telhado seria em torno de 20 a 30 graus nessa faixa. Uma vez que se tu aumentar o telhado com inclinação maior, a geração média anual ela tende a ser um pouco menor. Claro, no inverno, quando o sol se abaixa um pouquinho na latitude, esse raio na placa inclinada chega com mais incidência. Vamos dizer assim, né? Chega com mais incidência, tendendo a gerar mais energia no inverno. Porém, no verão, o sol sobe, daí o ângulo preferido, o ângulo ideal, ele não é o telhado inclinado, daí seria um telhado mais plano. Então, é uma questão de análise. Se, por exemplo, for uma instalação com um sistema off-grid, daí o ideal seria gerar mais energia no inverno, quando a incidência solar é menor, e nesse caso se inclinaria um pouco mais a placa para pegar um ângulo de incidência mais direto. Uma outra questão frequente que nos aparece é o tempo de retorno do investimento. Precisamos levar em conta nessa questão várias variáveis. Uma delas seria o tamanho da conta de energia a ser compensada. Uma conta de energia pequena exige uma instalação, um serviço de engenharia e equipamento proporcionalmente mais caro em relação ao quilowatt. Quanto maior a conta de energia, mais rápido o dinheiro retorna, porque o valor investido proporcional ao quilowatt ele é menor. Então, instalação grande, uma proporção pequena de custo, e uma instalação pequena, um custo alto por quilowatt.
Então o tempo de retorno ele varia em função do valor da conta de energia. Outra questão que deve ser levada em conta nesse tempo de retorno do investimento é a incidência ou orientação que tem o módulo do local de instalação. Se for o telhado norte, ele tem uma eficiência alta, então, consequentemente, uma geração de energia maior e um retorno de investimento em tempo menor. Também é importante levar em consideração o local da instalação, para ver a orientação e a inclinação do módulo que vai se obter naquele local da instalação a ser feito. De modo que um telhado leste e oeste vai ter um tempo de retorno ou um prazo de retorno um pouco maior em função de ter uma geração de energia um pouco menor. Então, às vezes a gente tem que compensar essa telhado leste e oeste com uma placa duas a mais para compensar o consumo ou a geração nesse telhado, que poderia ser menor no telhado norte. Aí o custo assim, o telhado norte mais eficiente reduz o número de equipamento, tendo assim um menor custo de investimento. Em quanto tempo então retorna esse investimento? Tempo então depende basicamente do local de instalação e também do valor da conta de energia. O que nós podemos afirmar? Que o prazo de retorno ele depende de contas vamos usar um exemplo, R$200 a conta pequena, o prazo de retorno é em torno de 6 anos. Uma conta de R$1.000, o prazo de retorno cai para 4 anos. Então, é proporcional ao valor da conta de energia. É um exemplo aproximado que nós estamos considerando. Então, quais são os custos que eu vou ter com a minha instalação depois que eu instalei o equipamento? O custo seria basicamente, então, a limpeza dos equipamentos, que seria a remoção da sujidade por meio de uma escova e água corrente com sabão neutro, e também a verificação das proteções para ver se a instalação continua em perfeito estado de segurança. Então, esse seria basicamente o custo. Normalmente, esse custo é bem baixo, que seria um serviço de horas, não seria um serviço de dias, que teria que ser realizado pelo menos uma vez por ano para manter a eficiência e a segurança da instalação. É importante verificar fazer essa manutenção preventiva anual para verificar o estado das proteções que, uma vez que elas estão acionadas, um próximo incidente de raio ou alguma coisa pode danificar o equipamento. Uma outra questão que nos solicitam com frequência, principalmente quando é uma consulta digital, qual é a estrutura que minha casa precisa para que eu possa instalar a energia solar, a energia fotovoltaica. Então, aqui nós temos que fazer análise de duas formas. A primeira questão seria relacionada ao tipo de telhado, ao tipo do local da instalação, e a outra análise seria em relação ao padrão de energia instalado na sua residência ou no seu imóvel ou na sua empresa. Então, com relação ao telhado, então, existem vários tipos de estruturas, cada uma específica para o seu tipo de telhado. Por exemplo, o telhado de zinco tem um perfil adequado para essa estrutura. O telhado de Brasilítio, telhado de telha, cada um com uma estrutura que se adapta perfeitamente ao tipo de telhado da sua casa. Quanto ao padrão de energia, o padrão de entrada de energia da sua casa ou do seu imóvel ou do seu negócio, daí depende um pouco da capacidade, da quantidade de energia que você vai produzir ou a quantidade de energia que você necessita produzir para atender a sua necessidade. Quando a instalação pequena, residencial, normalmente a entrada de energia tende a ser monofásica, quando o consumo pode chegar em torno de 1.000 kW por mês. Acima disso, então, temos a opção da bifásica ou a trifásica. Então, qual é o limite de geração que eu posso ter na minha casa? Seria, então, o teu padrão de entrada que vai limitar a quantidade de energia que você pode gerar no teu endereço. Mas eu quero produzir mais energia do que eu posso pelo meu padrão de entrada. Então, neste caso, você solicita uma alteração de padrão de entrada, que a concessionária vai fazer uma alteração e eleva a tua capacidade de geração. Uma outra questão que acontece às vezes, muitos clientes têm conexões trifásicas e o consumo pequeno. Então, tende a ser vantagem você fazer uma substituição do teu padrão de entrada, de modo a ter um custo fixo menor em cada parcela mensal. Então, não tem sentido você ter uma entrada trifásica se o teu consumo de energia é pequeno, em torno de R$200. O que muda de uma para outra?
a taxa mínima, a questão do pagamento mínimo varia de acordo com o padrão de entrada. Então, se for monofásico, seriam 30 kW, se forem bifásico, 50, e se for trifásico, então é 100 kW, que seria teu custo mínimo mensal como uma concessionária de energia. Então, é necessário fazer essa análise completa para você ter uma ideia inicial e da sua capacidade e condição de geração de energia do teu endereço.